Porque Nossa, vamos lá, né? Você é novo pra caramba, você tá com que idade agora? 29. 29, um baby. E daí, pô, já chega... E até então, você foi o primeiro gamer, streamer, né? Tipo, a galera, assim... Verdade. Que participou do programa. Verdade. Não esperava... O que eu achei, inclusive, se fazer um parênteses aqui, o máximo. Porque eu acho que, assim, mostrando que aquela cadeira, ela sempre pode ser ocupada por vários setores e segmentos totalmente diferentes. E, pô, reforçando, né? Maior do que música e cinema juntos. Então, ou seja, a gente precisa de uma representatividade nesse segmento. O convite pro Shark Tank, eu acho que foi uma sacada muito boa do pessoal da produção do programa, porque eles conseguiram identificar não só um setor, né, que vem crescendo muito e que tem uma visibilidade muito grande. A gente sabe que hoje os gamers estão espalhados em todos os lugares e o Shark Tank foi muito para um lugar digital ali nos últimos anos, que é um lugar muito apropriado pela galera do game, do streaming e tudo mais. E eles conseguiram identificar um perfil ali que, na minha opinião, tipo, eles acertaram muito, que foi eu, né? Porque eu vivo o empreendedorismo junto com o conteúdo e junto com o game. Ou seja, você não é só famoso, ou tem um monte de seguidor, ou só joga videogame, né? Exato. Com todo respeito a quem faz isso, mas ele combina com o programa que é empreendedorismo. Não, e assim, existem influenciadores muito maiores do que eu, que são extremamente populares, e eles conseguiram mapear dentre todas essas pessoas que às vezes chegam num status de celebridade mesmo, no mundo mainstream, conseguiram achar um cara que gosta muito, tipo, porque eu gosto, eu vivo isso, eu faço investimentos anjo desde 2018 ali, mais ou menos, e eu assistia todos os programas da temporada do Brasil e dos Estados Unidos e alguns até da Austrália, então eu gostava muito. Então, tipo, jogaram sapo na água ali, literalmente. Quando me convidaram, eu não esperava e parecia até mentira, assim. Eu falava, não, tá de sacanagem, porque eu nunca me via num lugar daquele. Sim. Quando eu paro e olho pessoas dos mercados mais tradicionais, por mais que mercado financeiro não seja tão tradicional assim, mas quando eu olhava, tipo, Semesato, Apolinário, aí na época que eu assistia, tinha Camila, Cris, Caíto e tal, eu olhava, falava, pô, não tem como, né? O cara do YouTube tá ali, vão achar que eu só faço vídeo de joguinho e nada a ver. Mas eu comecei a ver ao longo das temporadas a presença de pessoas que tinham uma veia empreendedora. Então eu olhei o Caio Castro quando ele foi, ele é um cara que investe em empresas, que participa por trás nos bastidores. Foi lá e fez uma participação, na verdade, desde a época do Sorocaba, né, que foi lá atrás, mas teve o Caio Castro, teve a Boca Rosa, que é uma pessoa que já era muito mais próxima de mim, assim, porque... Sim, parecido no produtora de conteúdo, isso. fez uma marca ali que replica um pouco do que ela propaga, né, que é a marca de maquiagem dela. Então eu falei, velho, tá, mas nunca vai rolar com um gamer assim, isso nunca vai rolar. E aí me chamaram e eu aceitei na hora, né, então eu topei, eu falei, cara, liguei pra você, consegui falar com o Semenzato, falei com o Caíto, pra perguntar como é que era, né, se valeria a pena, e como é que era a dinâmica do programa, porque uma coisa é a produção explicando, outra coisa é quem tá ali como Shark, passando a vivência dos empreendedores. O pós-Shark que é o grande desafio, né, porque afinal, tipo, gravar o programa, beleza, você tá acostumado a ficar na frente das câmeras, etc. Sim. Agora, se comprometer com uma pessoa ali e cuidar daquela pessoa depois é o grande desafio, né? É a parte mais complicada, porque você em pouco tempo, diferente dos outros investimentos anjos que eu já fiz, que eu tive um longo período para conhecer as pessoas, as empresas, como é que era os desafios daquele mercado. Ali na hora, sobe ali, a galera não sabe, né, mas sobe tem tipo uma placa que tampa a empresa, que até aquele momento você não viu quem que vai aparecer ali. Isso. Aí na hora que sobe, você olha e fala, tá, não entendo nada disso, mas mesmo assim vou me esforçar para ver se faz sentido com algo que eu posso agregar, se eu vejo oportunidade do meu dinheiro se multiplicar ali dentro, se eu posso trazer alguma bagagem que eu tenho para esse mercado, e daí é uma hora, muito rápido, passa voando. De repente, Carol fala uma coisa, eu falo uma coisa, Semesato fala uma coisa, acabou, porque o empreendedor teve que dar o pitch dele ainda. Sim. Você decide se vai colocar 500 mil, 1 milhão, parece que é banco imobiliário, né? E é tipo um atropelamento, né? Porque tipo, todos os Sharks querem perguntar, a gente tem pouco tempo para conhecer aquele empreendedor, então, ou seja... Mas assim, você soube se colocar ali, se sentiu de alguma forma nervoso ou ficou preocupado com a repercussão disso? Eu não me senti nervoso em nenhum momento da gravação, porque eu já participo de muitas gravações, então isso não me deixou nervoso, mas eu fiquei um pouco perdido na hora que eu demorei para me perceber como um participante do programa, porque eu cheguei ali e parecia que eu estava assistindo. O primeiro pitch, eu dei muita sorte, que foi o do Jorginho, que foi a piada, a brincadeira que eles fizeram. Quebrou. Nesse daí, eu falei, velho, tá, o que vai acontecer aqui? E aí eu já saquei na hora que eu conheço o trabalho dele, eu olhei,
E aí, nisso, eu fiquei meio que assistindo, assim. Então, eu olhava, assim, tipo, nossa, que legal. Parecia que eu tava... A galera até comenta, tipo assim, pô, você foi lá pra assistir o programa de camarote e tal. Você não vai lá pra assistir o programa de camarote, porque no passado falaram isso de algumas pessoas que eram convidados, que eram Sharks, né? Aí eu falei, não vou, que isso? E aí, lá no pitch do Jorginho, eu ficava olhando, assim, e eu... Cara, que loucura. Aí, uma hora eu me liguei. Aí eu falei, não, tem que perguntar, calma aí. É uma competição, não é uma colaboração isso daqui. Se eu não perguntar, tanto o empreendedor não vai querer me aceitar, como eu não vou mostrar meu valor aqui de ir conjunto com algum outro empresário, algum outro investidor, algum outro Shark. Então, foi um desafio, mas no final foi muito legal. Participei ali, tirando essa do Jorginho aí, acho que foram 6 empresas, e consegui entrar em 3, então, pô, foi um aproveitamento legal. 50%? 50%. Olha, tá melhor que muito Shark, hein? Tá melhor. Então, eu gostei muito. E o modelo que eles me chamaram foi muito bom para eu conhecer também. Então, o modelo de convidado, Sim. Eles direcionam empresas que vão ter mais a ver com convidado para aqueles dias, então fica muito mais fácil para mim. E os Sharks que estão ali... Eu confesso que é bem mais fácil pra vocês. Porque pra gente é muito, porque né? quando eu entrei, eu queria educação, tal, que tava no meu radar, assim, né? E, pô, parecia de tudo, menos educação. Eu falei, cara, não, peraí, tem que aprender outras coisas aqui. Não, isso foi muito legal. Então, foi uma experiência, assim, que vai ficar pra vida inteira. E eu acho que me ensinou muita coisa, me conectou a muita gente legal. Tipo, tanto lá no programa, né, vocês, os Sharks, mas fora. Porque o pessoal que assiste conhece meu trabalho e vai ver, e vê que o mercado é sério, vê que tem empreendedores ali que estão se destacando, que estão inovando, e é isso, pô, não tem valor, não tem preço. E a gente, né, acabou ficando sócio lá e foi bem interessante, já vamos falar um pouquinho da Noar, mas você, nas suas outras 2 sociedades, não eram teoricamente já destinadas à tecnologia, né? Nada a ver. Uma foi o Matraquinha, né, que é tecnologia, mas é num setor que eu não estava nada familiarizado e não entendia, e eu aceitei, porque eu achei a missão do empreendedor sensacional, a história de vida dele. E assim, ele tinha um plano com o aplicativo, eu gosto muito de como que a tecnologia pode mudar as coisas, e eu vi isso no pitch dele, e também tinha um time muito forte ali que decidiu entrar junto. Então eu falei, velho, todo mundo ajudando um pouquinho nesse projeto tem a chance de dar muito certo. E eu lembro perfeitamente, né, que quando eles estavam apresentando Matraquinha, né, para quem não acompanhou, assistam esse pitch, porque é uma plataforma voltada para autistas, né, então principalmente para as crianças conseguirem se comunicar melhor e etc. Depois do programa, um monte de gente me mandou mensagem, e eu não sabia que tinha tantas pessoas ao meu redor que tinham filhos com autismo, então que usam já e já conheciam a plataforma, mas eu lembro deles estarem ainda muito em dúvida do plano de negócios e tal, eles queriam já sair monetizando isso, falando, não, vamos continuar gratuito e vamos monetizar de outra forma, em outras atividades, ou, sei lá, brinquedos, livrinhos, etc, que você pode colocar lá. E eu lembro dele passar dados, que eles tinham, acho que 50 mil orgânicos, Sim. E ele falava, tenho 1000 que usam todos os dias. E eu lembro da sua reação, ele falou, putz, 1000, impactar 1000 pessoas que precisam disso já valeu a pena, né? Então, assim, isso me marcou muito, né? A tua visão, que você tinha entendido perfeitamente o impacto que a gente pode ter naquilo. Que pra gente, pô, um monte de gente, um monte de Shark junto, é o que você falou, ajudando um pouquinho, já é uma big de uma ajuda, né? E principalmente de uma mensagem que, pô, você pode criar projetos, sim, que tem impacto na vida de outras pessoas, e não precisa ter 1 milhão. Você pode ter 1000 pessoas que você está resolvendo o problema hoje, né? Não, sem dúvida. Eu olhei ali o modelo deles e é legal porque esse pitch foi um pitch que foi muito pro lado emocional, lado inspiracional. Então, o que entrou na edição foi muito essa parte. Mas a realidade é que o business dele ainda não parava de pé, pelo jeito que ele estava pensando em monetizar. Ele tinha uma base, mas aí ele tinha uma base ativa, mas ele não sabia para que lado que ele ia. E a gente começou a perguntar de retenção, de churn, de métricas de plataforma e de aplicativo, que na hora não vai para a edição final, mas que foram importantes para tomar de decisão. E se fosse também só por isso, talvez o pessoal não teria tomado a decisão de investir ali. Sim. Mas tudo junto, tanto a força de vontade de estar construindo isso há anos e ter uma base fiel e ter, pô, já 1000 pessoas que validam e usam isso todos os dias, é sinal que tem algo promissor ali. Então a gente uniu tudo e fizemos um investimento, então isso foi bem legal. O outro foi da Trust, que foi junto com o Semenzato, que esse daí, para mim, foi a primeira empresa depois do Jorginho, que passou lá, né? Então, quando entrou esse pitch, eu olhei assim, eu falei, experiência gastronômica intimista, tá? Restaurante, eu nunca vou ter nada que é físico. Vou confessar que essa eu não entendi. Não entendi o Semenzato te convidar, na verdade. Depois eu olhei e falei assim, tudo bem, o Bruno é ótimo, mas por que é gastronomia? Então, o que eu acho que foi, né? E o que não apareceu no programa. E depois conversando com o Semenzato. Todo mundo gosta de comer, né? Eu adoro comer.
teve uma hora lá que ele apresentou a proposta e eu, nesse pitch, realmente eu fiquei um pouco desanimado, porque eu vi que estava tão distante de tudo. Eu estava motivado, eu estava ali com os dentes afiados ali para tentar morder alguma coisa, mas a primeira que caiu para mim, eram uns caras pedindo 5 milhões, empresa de gastronomia. Eu falei, velho, eu tô fora e posso falar que eu já tô fora agora. Eu vou ficar aqui parado, mas vou ver o que vai acontecer. E aí o pitch foi andando. Aí eu comecei a perceber que era uma empresa que já tinha um faturamento, que isso lá dentro do Shark Tank é raro. Ter uma empresa que chega com faturamento de 6, 7 milhões no ano, com uma loja, 2 lojas querendo fazer franquia, eu não entendo sobre, mas eu ia deixar ali pro Semenzato olhar para esse lado, né? Eu comecei a olhar e falei, pô, legal os caras virem com um business já mais maduro aqui. E aí eles começaram a trazer uma pegada que me interessou mais, que era como eles estavam usando a tecnologia para impulsionar aquilo. Então, nessa hora, eles fizeram ali uma apresentação dentro do metaverso, colocaram o Semenzato com óculos de realidade virtual para ele ver aquilo. E eu achei meio ruim. E aí eu fui e falei assim, cara, vocês têm uma empresa que fatura, que é super bonita, vocês têm uma baita experiência linda para fazer um vídeo case, vocês trazem uma experiência do metaverso dessa aí, eu acho que não agradou ninguém. O Semenzato tá quase passando mal, ficou meio tonto depois de usar, porque não é costume. É verdade. Então eu falei, velho, o seu público não tá acostumado com esse tipo de experiência para você colocar ele dentro desse mundo. Quer passar o que você faz no digital? Pô, faz uma foto 360 padrão da sua experiência real. O cara vai tirar o celular ali, vai conseguir olhar para o lado, olhar para o outro. Conecta isso numa base que depois você consegue ativar esse lead de várias maneiras. Constrói um clube de fidelidade que todo ano o cara vai fazer uma recorrência. Falei sobre isso lá na hora. Ou seja, nada disso é pra edição, mas eu falei. E aí eu reparei muito já te contei, o Shark não gosta da gente dando consultoria, né? Não gosta? Aí porque depois... na verdade a gente dá uma consultoria e daí fica muito longo o programa, É verdade, né? é muito rápido. Não, e eles brincam até muito com a gente que, tipo, a galera vai lá pra, né, tomar uma pancada, não pra gente dar consultoria. Não, aí eu dei essa dica. O João que mais me zoa. Ele falava assim, pô, meu, você dá mentoria pra todo mundo aqui. Eu fiquei assim, pô, até agora na parte de comida, assim, eu não falei nada, restaurante e tal. Então eu falei, velho, nessa hora, é a hora que eu tenho que pelo menos falar alguma coisa, que se eles forem colocar alguma coisa minha na edição, vai entrar isso. Falei. E eu reparei que depois disso o Semenzato começou a me falar algumas coisas ali de lado ali nos bastidores. Eu tava só assim, pô, mano, espero que ele não me chame, né? Porque já vi que vai azedar. Aí na hora que ele me chamou, daí que veio a reflexão. Porque eu pensei assim, cara, o Semenzato, que é o mestre das franquias, olhou pra isso e falou assim, faz sentido parar pra analisar isso. Ele olhou para o que eu tinha falado sobre a parte de tecnologia, que eu acredito que talvez não seja tanto a bagagem dele de... Beleza, ele sabe fazer aquilo acontecer no mundo real, franquear, expandir e tudo mais, mas existe um jeito de você construir uma página 2 naquilo, umas outras camadas usando o digital, que talvez ele não tenha olhado. Então ele olhou para isso e claro que ele viu que é uma experiência que é muito forte no conteúdo. Você ir ali participar daquilo, viver aquilo, quando você posta, depois vai replicar organicamente para o próximo ano ou para as próximas datas. Isso foi algo que a gente confirmou, porque eu tive a oportunidade de ir lá em Brasília depois, conhecer os caras, perguntar para pessoas que eu conheço de Brasília que falaram que realmente é muito popular o negócio. Na hora que abre vaga, esgota em uma semana e só ano que vem. Então eu olhei e falei assim, interessante. E aí ele me chamou. Eu falei, cara, eu consigo divulgar isso, na parte do digital eu consigo ajudar um pouco, eu consigo ir lá e participar e tá junto com o Semenzato no negócio de franquia. Se ele falar que é bom, quem sou eu para falar que não é, né? Então eu falei, cara, às vezes é a oportunidade que eu tô tendo de abrir minha mente, de ir para um nicho que, por mais que não seja o que eu faço, eu posso aprender, eu posso crescer e descobrir um novo mercado. Então foi por isso que eu aceitei e parece que vai dar certo, tá dando certo até agora. Não, com certeza vai, vocês podem me convidar lá. Eu tenho um voucher.